Seu nome: Rafael Dias Berlotti, o Rafinha. Nasceu em Porto Alegre dia 14 de dezembro de 1996. Rafinha começou sua vida no futebol por equipes da Várzea do Sul do Brasil. Chegou a jogar em times como Cobal, Monte Castelo e Udinese Futebol Clube. Ainda na juventude, Rafinha por muito pouco não entrou na vida do crime. Seus pais, e alguns amigos, o ajudaram a permanecer firme no sonho de se tornar um jogador profissional. Após jogos na Várzea, o empresário se interessou por ele e o levou para ficar nas categorias de base do Audax de São Paulo. Após um tempo, o time do Audax foi vendido. Com isso, teve de retornar para sua cidade e buscar uma equipe nova. Lá, recebeu uma proposta do Imbituba, da 2ª Divisão Catarinense. Ele aceitou, e foi jogando em Santa Catarina que ele conseguiu a atenção de uma das equipes mais tradicionais do estado, o Avaí. O Avaí Futebol Clube o contratou em 2014. Contudo, sua chegada ao clube não foi fácil, e por muito pouco não foi dispensado já no primeiro mês. Após uma conversa entre os dirigentes do clube e os empresários de Rafinha, ele continuou no clube e cada vez mais se destacava e chamava a atenção de todos. Em 7 de outubro de 2015 foi integrado ao elenco principal do Avaí. Rafinha já havia integrado a equipe na Copinha e na Copa Ipiranga. Seu desempenho positivo na base chamou a atenção de Deco, o ex-jogador luso-brasileiro, que o agenciou desde então. Fiquei com o Rafinha, comendo depois de uma vitória dessa, né? Uma vitória gostosa, né? Sem estrear profissionalmente, em 2 de fevereiro de 2016, Rafinha foi vendido pelo Avaí por 600 mil euros ao Vitória de Guimarães. Rafinha é um jogador que gosta de pegar a bola, de partir para cima, gosta de ter alegria nas pernas para poder ajudar o... Em sua estadia, o brasileiro precisou passar uma época na equipe B do Vitória. Na temporada seguinte, atuou por 41 partidas e marcou 4 gols e deu 6 assistências. Ainda em sua primeira temporada na equipe principal, o jogador chegou até a final da Taça de Portugal da temporada 2016-2017, onde amargou o vice-campeonato após serem derrotados pelo Benfica. Na sequência, o atleta finalmente explodiu no cenário do futebol europeu. Em 43 partidas, o brasileiro conquistou a marca de 18 gols, sendo 15 deles feitos no campeonato português. O jogador seria vendido ao fim dessa temporada. Foi anunciada sua venda para o Sporting no dia 23 de maio de 2018. O brasileiro assinou por 5 temporadas. A passagem do jogador rendeu-lhe seus primeiros títulos coletivos. Em sua primeira temporada, o jogador conquistou 2 troféus, o da Taça da Liga e o da Copa de Portugal. O brasileiro conseguiu participar de diversas partidas, 35 ao todo, e balançou as redes em 7 oportunidades. Na época seguinte, Rafinha deixou o time, rumo à França. Foi negociado no fim da janela de 2019. O atacante foi contratado pelo Rennes, da França, por 21 milhões de euros. Nessa temporada o jogador teve uma passagem regular, tendo algumas partidas de destaque. Ele deixou a equipe no início da época seguinte. Foi contratado pelo Leeds United. Na Premier League, o brasileiro destacou-se rapidamente com o time. Após ótima temporada de 2020-2021, o Leeds anunciou que ele seria o novo camisa 10. Rafinha conseguiu se destacar na equipe, com 14 participações em gols, se tornando a principal figura do elenco. Chegou a marcar contra equipes do alto escalão inglês, como Chelsea, Arsenal, Everton e Manchester United. Foi um dos principais jogadores na luta para evitar o rebaixamento da equipe. Rafinha strikes the ball. Rafinha! Porém o Leeds foi rebaixado ao fim do campeonato inglês. Rafinha chamou muita atenção de toda a Europa, e foi contratado pelo todo-poderoso Barcelona. O brasileiro deixou a Inglaterra, tendo marcado 17 gols e dado 11 assistências em 67 partidas. Em 2021, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, para as partidas contra Chile, Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022. Neymar, PSG, Rafinha, Leeds United e Richarlison. Foi escalado pela primeira vez como titular, contra o Uruguai, pelas eliminatórias, e nesse jogo marcou 2 gols. Tocou pro meio, Neymar para fazer outro, bateu, Muslera, olha o gol! Olha o gol! Partiu o Brasil, a bola enfiada pra Rafinha, botou na frente, perna esquerda, bateu! Gol!
Após a partida, Rafinha deu a seguinte entrevista. Eu acho que vai ser difícil essa noite assim passar, né? Vai ser muito difícil esquecer essa noite pra mim. A noite não precisava acabar nunca, mas vou voltar pra lá focado naquilo que me fez. No dia 13 de julho de 2022, Rafinha foi anunciado pelo Barcelona. Ele terminou sua primeira temporada pelo Barcelona, na qual conquistou o título da La Liga, também tendo feito um total de 10 gols e distribuído 12 assistências. Em 2022, Rafinha disputou a Copa do Mundo do Catar, porém teve uma participação apagada. Em setembro de 2022 sofreu uma lesão, a qual o deixou afastado por 4 semanas. A temporada de Rafinha foi muito irregular, e terminou a época em baixa. Apesar dos 10 gols e 11 assistências em 37 partidas, sua permanência no time espanhol não era certa, já que Xavi havia deixado o cargo e o Al Hilal estava interessado em contratá-lo. A equipe passava por dificuldades financeiras e a venda do sul-americano podia render aos cofres do Barcelona cerca de 90 milhões de euros. Uma incerteza rondou a permanência de Rafinha na equipe. Ainda na primeira janela de transferências da época, o atleta foi vinculado a outras ligas assim que Deco comunicou ao agente do brasileiro que ele procurasse outro time. No entanto, Hansi Flick, treinador do time da Catalunha, optou por permanecer com ele. Ressaltando a importância dele, o Barcelona pôs o atacante como um dos capitães do elenco na temporada. Na temporada 24-25, Rafinha vem sendo o principal jogador do Barcelona, e sendo apontado como o melhor jogador do mundo até o momento da gravação desse vídeo. Sem dúvidas, Rafinha ainda irá trazer muitas alegrias para o futebol brasileiro e mundial. Essa é a história de Rafinha, do Brasil.